Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade de reconto. Lembram como era nas aulas? Que eu lia uma historinha e aí eu contava um pouco sobre a história e depois pedia para vocês escreverem um parágrafo ou dois sobre o texto? Lembram? Pois é assim que a gente vai fazer. A gente vai ouvir o resumo da historinha da Alice no País das Maravilhas. Eu vou ler para vocês. E depois vocês vão fazer 2 parágrafos sobre o que vocês entenderam do texto, tá bom? Então, olha só, de acordo com a leitura do texto, Alice no País das Maravilhas, presta bastante atenção na leitura do texto, porque na hora de escrever o seu reconto, você tem que lembrar como é a história original. Pode mudar algum detalhe, alguma coisa na história, você pode escrever diferente. Então, você tem liberdade para mexer na história. No reconto, você pode fazer isso. Mas, para você modificar alguma coisa, você tem que lembrar como é a história original. Então, vamos prestar atenção na leitura da história, tá bom? Alice no País das Maravilhas. Alice e sua irmã descansavam debaixo de uma árvore quando apareceu por ali um coelho branco com um relógio de bolso. Curiosa, Alice corre atrás do coelho que a leva à sua toca, espreita para dentro dela e cai, vendo objetos estranhos. Após uma aterragem segura no átrio, após ela cair devagar no chão, não se machucou, Alice vê uma mesa pequena e em cima dela havia uma chave. E foi à procura da porta correspondente, até que a encontra, apesar de ser pequena para ela entrar. Alice encontra uma garrafa em que estava escrito "Beba-me", e ao bebê-la diminui de tamanho, só que se esqueceu da chave em cima da mesa sem conseguir alcançá-la. Depois ela encontra um bolo em que estava escrito "Coma-me", e ao comê-lo, Alice fica enorme. Ela volta a beber da garrafa até ficar novamente pequena e então consegue atravessar pela fechadura da porta. Alice entra no mundo onde nunca esteve antes. Enquanto seguia o caminho pelo mundo desconhecido, a menina encontra uma lagarta que a aconselha a tirar um pedaço do lado direito de um cogumelo para poder voltar ao tamanho normal. Alice obedece e assim que o fez, seguiu o mesmo caminho. Ainda desorientada, Alice entra numa floresta onde encontra o gato a sorrir para ela. A menina pede-lhe que indique o caminho que deve seguir. O gato disse que se seguisse o caminho, iria encontrar o chapeleiro maluco e a lebre de março. A menina assim o fez e encontrou-se com os dois que lhe pediram para acompanhar a hora do chá. Alice reparou nas personalidades loucas deles e saiu dali assustada. Mais tarde, Alice via-se no meio de flores e relva. Tinha entrado no jardim real da Rainha de Copas. Uns soldados estavam a pintar as rosas brancas de vermelho, correndo o risco de a rainha lhes cortar a cabeça caso visse rosas brancas no seu jardim. A menina ofereceu-se para os ajudar. No entanto, um soldado roubou um bolo da rainha e foi levado a julgamento. Alice, apesar de não saber de nada, foi para o julgamento como testemunha. De repente, durante o julgamento, Alice cresce até ficar enorme outra vez. A rainha, que estava presente no julgamento, ordenou aos seus soldados que expulsassem a menina do seu reino. Alice fugiu com medo. Nesse instante, Alice acordou com a voz da sua irmã. Alice, tá tudo bem com você? Afinal, tudo aquilo não se passava de um sonho. E aí tem aqui uma fotinha da Alice, ó, uma imagenzinha da Alice. No ano passado, na Feira Literária do Colégio CPI, esse conto foi apresentado pela turminha do segundo ano, que agora estão no terceiro ano. E eu tenho algumas imagens aqui da apresentação deles. Vamos ver? Vamos assistir?
não esqueça, na hora de escrever o seu texto, de ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, o título. Todo texto tem que ter um título. Receita tem um título, poema tem um título, letras de música tem um título. Todo texto tem que ter um título, que o título é o que diz sobre o que o texto vai tratar. Então, o reconto tem que ter um texto. Geralmente, o reconto, o texto, o título do texto é igual ao texto original. Geralmente, pode-se mudar alguma coisa. Por exemplo, pode-se fazer uma versão de reconto mudando alguma coisa na personagem. Alice no País das Maravilhas pode virar Alice no País das Abobrinhas, por exemplo. Mas isso a gente deixa para mais tarde. Por enquanto eu não quero que vocês mudem o título. Podem mudar alguma coisa no decorrer da história, mas no título não. Certo? Então o título vai ser Alice no País das Maravilhas mesmo. Não precisa mudar. Então tem que ter o título. E ele tem que ser escrito centralizado, tá certo? Ele tem que ser escrito no meio da linha, no meio, tem que ficar no meio. Então tem que prestar atenção ao início, que vai começar, e o final, porque ele tem que caber em uma linha só e ele tem que ficar no meio. Se ele não couber, se você achar Alice no País das Maravilhas é um título muito grande, ele não vai caber em uma linha só, então você começa no meio e escreve o restante no meio também, de forma que fique Alice no País, assim, no meio, e das Maravilhas no meio também embaixo. Mas o título, ele tem que ser centralizado, tá certo? Mesmo que pegue duas linhas. Então, título centralizado. O texto que você vai escrever, ele tem que ser baseado na história original. Então, pode mudar? Vocês sempre perguntam na hora que estão escrevendo. Tia, pode mudar alguma coisa? Pode mudar. Mas tem que ser com base na história original. Pode mudar uma coisa ou outra, não ser um animal que ela encontrou, ser outro. O nome dela pode não ser Alice, pode ser outro nome. Então, alguma coisinha pode mudar sim. Mas tem que levar em consideração a história original, certo? Outra coisa que vocês têm que ficar atentos quando for escrever qualquer coisa, qualquer texto, resposta, tudo que vocês forem escrever, vocês têm que ficarem atentos a isso aqui. Letra maiúscula, quando é que a gente usa letra maiúscula na forma cursiva? Quando a gente vai escrever nome de pessoa, nome de lugar, inícios de frase, depois de um ponto, sempre letra inicial maiúscula. Então, olha só, letras iniciais maiúsculas em nomes de pessoas, lugares e começo de frases. E fique bem atento para escrever as palavras corretamente. Como vocês estão fazendo a atividade em casa e eu não vou poder ver na hora da prática, né? Que geralmente a gente faz essa atividade em sala de aula e aí eu tô vendo uma palavrinha ou outra. Eu peço para vocês corrigirem. Como eu não tô aí do ladinho de vocês para ajudar vocês nessa tarefa, peça ajuda a um adulto que estiver na sua casa. Depois que você escrever, papai, o meu texto tá certo? Ou mamãe, ou titia, vovó, enfim, qualquer pessoa, peça ajuda a um adulto. Meu texto tá certo? Tem alguma palavra escrita errada? Ou então uma pessoa, qualquer pessoa mais velha, você peça a alguém, porque às vezes a gente próprio não percebe. Em sala de aula, se você mostrar o seu texto para um coleguinha, por exemplo, ele vai ter mais facilidade de encontrar alguma coisa inadequada do que você próprio lendo o seu texto. Então, vou fazer como se a gente estivesse em sala de aula. Em sala de aula, eu leio a história, eu comento alguma coisa sobre a história, e aí eu coloco o cabeçalho e o título no quadro e deixo vocês à vontade para escreverem o que vocês tiverem entendido da história. E nessa hora vocês perguntam, eu posso mudar alguma coisa? Pode, tá? Pode mudar alguma coisa. Mas lembrando que é com base na história de Alice no País das Maravilhas. Então pode mudar alguma coisa dentro da história, tá certo? Não pode escrever um outro texto qualquer, não. Então vamos lá. Nome do colégio que você estuda, Colégio CPI. O nome da cidade que você mora, Teresina. O dia, eu não vou escrever o dia porque eu não sei que dia você vai fazer essa atividade. Então você, quando estiver fazendo, você coloca o dia que você estiver fazendo a atividade. Se for hoje, você coloca a data de hoje. Mas eu vou deixar um espaço aqui, você escreve o dia. O mês de maio e o ano de 2020, ok?
Agora, o seu nome completo. Geralmente, algumas pessoas gostam de colocar só o primeiro nome. E eu digo, não é o nome completo. Então, aqui você bota seu nome completo, a disciplina, redação e o nome da professora. Professora Verônica. E aí, salta uma linha entre o cabeçalho e o título. Alice no País das Maravilhas. Quando você for começar o primeiro parágrafo, não esqueça. Colocou o título, linhas de baixo, 2 dedinhos, olha só. Aqui é a linha. Digamos que aqui é a linha. E aqui é a margem esquerda. A margem esquerda. Você dá 2 dedinhos da margem esquerda para começar. E aí você pode começar com era uma vez uma menina. Só não esqueça de deixar esse espacinho aqui no começo da primeira linha, tá certo? E aí você escreve 4 linhas. Essa daqui você vai escrever até o final. A segunda linha você não precisa mais dar o espaço. Você já começa aqui no comecinho da margem mesmo. E após as 4 linhas você faz um outro parágrafo do mesmo jeito, dando espaço de 2 dedinhos na primeira linha, tá certo? Então, 2 parágrafos, e aí tem gente que gosta de escrever, que pergunta também, pode fazer mais de 2? Pode fazer mais de 2. Só não esqueça da regra da distanciazinha de 2 dedinhos à margem, tá? Então, em cada parágrafo que você for escrever, você dá uma distância de 2 dedinhos na primeira linha do parágrafo, ok? Então é isso, gente. Bom texto, caprichem na letra, caprichem na história. Que depois eu vou querer ver o caderninho de vocês lindo e organizado, tá bom? Um beijo, tchau!